Para mim é cada vez mais claro o poder de prevenir antes que aconteça algo errado, em vez de estar à espera que as coisas corram mal. Eu gosto muito de fazer coisas agora que me ajudem a sentir bem, quer seja fisicamente ou mentalmente, aqueles pequenos hábitos que se integram bem no meu dia a dia, em vez de depois, mais tarde, tentar remediar. Por isso gostava de partilhar convosco alguns hábitos simples que fui adotando pela minha saúde. Não é nada extremo, nada complicado, são mesmo coisas simples que me ajudam a fazer sentir melhor no dia a dia. E gostava de começar por um tópico que para mim faz todo o sentido e eu acho que é mesmo importante, e que é focar nos básicos e evitar aquelas tendências de saúde do momento, quer seja a dieta da moda ou o suplemento da moda. Eu não sei se concordam, mas parece que estamos sempre à procura de uma fórmula mágica que vá resolver todos os nossos problemas. Eu diria que essa fórmula mágica é mesmo aqueles hábitos básicos, simples e que, quando fazemos com consistência, fazem toda a diferença. E se formos honestos, a maior parte de nós não aplica essas coisas básicas no dia a dia. E quando eu falo em básicos, estou mesmo a referir-me aos mais básicos, do género manter a hidratação, reduzir aqueles longos períodos de sedentarismo, manter algum contacto com a natureza, exposição solar controlada e moderada, obviamente, mas que é tão importante para nós. E nisto a ciência é mesmo clara: o básico, bem feito e com consistência, é mesmo aquilo que faz mais diferença, porque é isso que nos vai permitir adotar hábitos de vida mais saudáveis a longo prazo, de forma sustentável, e é isso que realmente nos ajuda a manter mais saudáveis a longo prazo. Outra coisa que em teoria é muito básica, mas que muitos de nós não lhe dão a devida atenção, é o sono. Eu sempre dormi muito bem, felizmente. Nunca tive problemas com isso, quer seja a adormecer ou a manter um sono de qualidade. Mas, mesmo assim, tenho tentado prestar mais atenção a isso e talvez adotar alguns hábitos que são mais saudáveis. Para mim, o mínimo é manter um horário de sono mais ou menos regular e também evitar os ecrãs, quer seja antes de dormir e também ao acordar. E outra coisa que comecei a fazer mais recentemente, talvez há menos de um ano, mas que eu acho que faz muita diferença, é comer a última refeição, que no meu caso é o jantar, ali umas 3, 4 horas antes de ir dormir. Quando nós temos a digestão ativa perto da hora de ir dormir, isso pode dificultar o adormecer, também limita ali um pouco o sono profundo e também pode causar aqueles desconfortos do género refluxo e azia, que eu honestamente de vez em quando sofria um pouco com isso. Sem dúvida que eu notava ali um padrão de quando eu comia refeições mais perto da hora de ir dormir, e se fossem refeições particularmente pesadas, eu de facto sentia esse desconforto que não é nada agradável. Quem já passou por isto sabe que não é mesmo, não é uma sensação nada boa e também interfere muito com o nosso sono. Portanto, ter ali aquele intervalo de algumas horas entre a última refeição e a hora de ir dormir é uma coisa mesmo simples de adotar e faz muita diferença. Agora vou falar-vos de uma decisão que eu tomei recentemente. Eu não deixei de beber álcool por completo, mas reduzi mesmo muito. Eu nunca bebi muito álcool. Eu, aliás, nunca gostei de álcool e só nos últimos anos é que comecei a apreciar alguns tipos de vinho. Não me interpretem mal, eu nunca bebi muito álcool. Eu bebia talvez 1 ou 2 copos de vinho por mês. Mas digo-vos que nisto a ciência também é muito clara. A quantidade saudável de álcool que se pode beber é zero. Mesmo quando bebemos com muita moderação e pouquinhas quantidades, isso tem sempre algum efeito. E eu já sabia tudo isto, na teoria. Só que aconteceu um episódio recentemente, até foi quando eu fui de viagem a Madrid. E houve um dia em que eu bebi um copo do tinto de verão deles, que aquilo é tipo uma sangria. E eu nem vos consigo explicar o quão mal eu me fiquei a sentir. Fiquei completamente tonta,
o resto da noite. E eu bebi mesmo só aquele copo, era um copo cheio de gelo e que nem sequer tinha assim tanta bebida e fiquei completamente atordoada e foi aí que eu pensei, porquê é que eu faço isto a mim própria? Se há coisa que eu nunca gostei foi daquela sensação depois de beber álcool. Eu talvez seja um pouco mais sensível que a maioria das pessoas, não sei. A partir daí, porque foi assim mesmo uma experiência que eu não gostei nada, foi aí que eu pensei, não vou cortar a 100%, mas vou reduzir drasticamente. Olhem, desde essa viagem nunca mais bebi álcool, já lá vão uns 3 meses. Mas eu tenho de admitir que eu gosto bastante da tradição do vinho, aprecio muito a cultura vinícola. Acho que há produtores a fazer trabalhos incríveis a nível de práticas de sustentabilidade. E por isso eu gostava muito e continuo a gostar muito de visitar vinhas e visitar adegas, eventualmente fazer provas de vinhos, porque realmente é uma cultura que eu aprecio bastante e não me imagino deixar de fazer isso, mas lá está, vou reduzir bastante e a partir de agora vai ser ainda com mais moderação. Enquanto preparo aqui o almoço, vou aproveitar para vos falar precisamente de alimentação. E eu ainda há pouco tempo, num vídeo daqueles em que eu mostro que como num dia, aproveitei para falar um pouco sobre qual é a minha abordagem no que toca à alimentação e digo-vos que fiquei muito feliz por perceber que muitos de vocês se identificam no que toca a ter uma alimentação assim bastante variada, equilibrada, mas ao mesmo tempo flexível e com espaço para também consumir alguns alimentos que eu sei que não são os melhores para mim, mas que eu gosto e que fico feliz por poder incluí-los na minha alimentação. Eu gosto de me focar principalmente em comida verdadeira, menos rótulos, alimentos da época. Cada vez valorizo mais também a qualidade dos alimentos. Eu gosto de saber de onde é que vêm as coisas que eu estou a colocar no meu corpo. Cada vez valorizo mais também a agricultura biológica, porque também cada vez mais tenho noção do problema que é o uso disseminado de pesticidas que estão basicamente em tudo o que comemos. Tal como eu referi nesse vídeo recente, eu gosto de, talvez em 80, 90% do tempo, focar-me nesse tipo de alimentação que eu sei que é mais saudável e que funciona bem para mim. E depois, nas refeições restantes, talvez já possa ser um bocadinho mais flexível e comer então algum tipo de coisas que também me dão muito prazer. Uma coisa que também é muito importante para mim é cortar ao máximo naqueles alimentos ultraprocessados. E eu sinceramente fujo muito de tudo o que é light, 0%. Aquelas coisas que agora vê-se por todo o lado, de iogurtes proteicos, pudins proteicos, é tudo proteico de repente. Mas na verdade isso são tudo coisas ultraprocessadas que estão cheias de adoçantes artificiais, espessantes, conservantes, sei lá, tudo coisas que são, a meu ver, dispensáveis e que não nos fazem bem nenhum, muito menos consumindo isso regularmente, esse tipo de coisas regularmente. Uma coisa é ser algo pontual, outra coisa é ser a regra, aquilo que incluímos todos os dias na nossa alimentação. Eu vou sempre optar pela versão normal, por exemplo, se compararmos um iogurte normal com um iogurte light ou um iogurte proteico, eu vou sempre optar pelo iogurte normal que tem, 2, 3 ingredientes no máximo, leite, fermentos lácteos. Vou sempre preferir isso do que a alternativa sem calorias, sem gordura. Para quê? Isso para mim não faz muito sentido, sinceramente. Mas acima de tudo, e para qualquer que seja o nosso estilo de alimentação, que claro que pode variar imenso de pessoa para pessoa, eu acho que é muito, muito importante comermos
com consciência e comer com prazer. Mesmo quando estamos, enfim, a comer coisas que já sabemos à partida que não são assim tão boas para nós, é comer com prazer, aproveitar aquilo que estamos a comer, porque isso também faz parte. Aquela sensação de culpa, eu acho que é horrível. Eu já passei, há uns anos passei um bocadinho por isso. Eu acho que ali, mais ou menos na altura da faculdade em que eu comecei a tentar comer de forma mais saudável, acabava por sentir-me sempre muito culpada quando comia algo fora da dieta, e isso acaba por não ser saudável para ninguém, essa sensação de culpa. Quando eu como coisas que sei que não são tão boas para o meu corpo, eu como-as com prazer, mas com consciência de que são a exceção e não a regra. E por fim, partilho uma coisa, um hábito convosco que é algo que não é muito natural para mim, mas que aos poucos e nos últimos anos estou a começar a entender isto melhor, e que é ouvir o nosso corpo, ouvir o meu corpo. Eu acho que o nosso corpo nos diz tudo. Ele diz-nos aquilo que é melhor para nós, aquilo que nos faz melhor e como é que nos sentimos melhor ou pior. E aqui gostava de me referir especificamente quanto à fome e à saciedade. Eu sou uma pessoa que naturalmente tem tendência para comer muito e talvez comer demais do que aquilo que preciso. Eu já vos disse, eu tenho muito apetite, eu gosto muito de comer, mas eu sei que o meu corpo não precisa assim de tanta comida. Sinto perfeitamente isso, que não preciso de tanta comida quanto isso. E por isso tem sido um caminho, aprender a perceber quando é que estou saciada, quando é que realmente tenho fome. Para mim tem sido importante perceber isso e realmente comer só quando tenho fome, parar quando estou satisfeita, não comer demais, até porque isso não só não é bom para nós, como pelo menos a mim faz-me sentir mal fisicamente, mal disposta. Pode parecer básico e pode ser básico para muitas pessoas, mas realmente para mim não é uma coisa natural. Para o almoço de hoje temos aqui bulgur, edamame, tofu, mistura de alfaces, tomate cherry, um bocadinho de manga, um ovo cozido e um bocadinho de hummus de beterraba que eu fiz há uns dias e que tinha ali no frigorífico. Agora, sobre treino e movimento no geral. Agora que chegou a hora do dia em que eu venho treinar, que é sempre assim, ao fim da tarde, depois de encerrar o dia de trabalho, falando aqui um pouco dos meus hábitos a este nível. Eu, há uns meses, meti na cabeça que queria começar a treinar 5 dias por semana. Eu já treino consistentemente há muitos anos, há mais de 10 anos. Só que nos últimos anos eu tenho treinado assim 3, 4 vezes por semana, no máximo. Mas agora combinei comigo mesma que ia começar a treinar 5 dias por semana, sem falta. E mais especificamente 3 treinos de força por semana e depois 2 treinos de mobilidade. E eu juro que se eu me ouvisse a dizer isto há uns anos eu não ia acreditar, porque nunca gostei muito de treinos de mobilidade, yoga, coisas desse género, mas eu percebo a importância que esse tipo de movimento para o nosso corpo tem e por isso comecei a incorporar aos poucos na minha rotina de treinos e agora faço treinos de 20, 30 minutos só com exercícios de mobilidade e até gosto, já faz parte da rotina, sinto-me muito bem ao fazê-los. Eu no geral não adoro treinar, eu faço porque sei que é bom para mim e para a minha saúde e porque eu, apesar de não ter medo nenhum de envelhecer, tenho muito medo de perder força e perder mobilidade, portanto é sempre com isso em mente que eu me mantenho constantemente motivada para treinar e então desde há uns meses para cá que tem sido essa a minha rotina. Tirando isso, para além deste esquema de treinos, também tenho então as minhas caminhadas diárias com o Benji, que costumamos fazer
2 caminhadas e isso acontece, claro, todos os dias. Essa é uma coisa que eu também acho muito importante, é mantermos algum tipo de movimento todos os dias para reduzir aqueles grandes períodos de sedentarismo que já falei. E eu acredito mesmo que uma simples caminhada já é alguma coisa, já coloca o nosso corpo em movimento, porque honestamente eu acho que os nossos corpos não foram feitos para estar tanto tempo sentados e tanto tempo parados como atualmente costumamos fazer no nosso estilo de vida. Vou então fazer o meu treino de hoje, que será um treino de superior. E eu agora, durante o treino, é que me lembrei de mais uma coisa, que é... Tudo bem que eu defini este objetivo de treinar 5 vezes por semana, mas tudo o que vier para além disso é muito bem-vindo. Eu gosto de fazer os 5 treinos nos dias da semana, de segunda a sexta. Mas se eu durante o fim de semana até me apetecer ir treinar e conseguir encaixar isso, ótimo, perfeito. Para além disso, também temos as aulas de ténis, que já não estamos a fazer com a mesma frequência. Nós começamos por fazer uma vez por semana, só que as aulas de ténis são caríssimas e estava a tornar-se num custo mensal muito elevado, por isso reduzimos para uma vez por mês. Também é um tipo de atividade física que acresce aos tais 5 treinos por semana. Para além disso, também tenho tentado adaptar os meus hábitos ao ritmo da vida e à estação do ano. Se antes achava que o mais correto era tentar manter mais ou menos as mesmas rotinas ao longo do ano inteiro, eu agora percebo-me que isso, pelo menos para mim, não funciona muito bem. Eu, no inverno, sem dúvida que não funciona da mesma forma que no verão. As minhas rotinas alteram um pouco, porque, por exemplo, agora no verão para mim é super natural e adoro acordar muito cedo e ir logo passear o Benji e apanhar aqueles primeiros raios de sol da manhã, que acho que é tão bom. Só que no inverno não me sabe nada bem fazer isso. Prefiro muito mais ir à hora de almoço, que é quando está uma temperatura muito mais confortável, nesses dias mais frios. Também há sempre aquelas fases da vida em que temos semanas mais intensas, quer seja por ter mais trabalho ou qualquer outra razão. E nessas semanas, se não me for possível manter a minha consistência a nível de, por exemplo, de movimento, também está tudo bem, desde que isso seja tudo gerido com muita consciência, e para mim é importante perceber se eu estou a usar isso simplesmente como desculpa para não ir ao ginásio ou assim, ou se é porque realmente naquele dia ou naquela semana preciso de um certo descanso dessa parte para me focar em outras coisas que são mais prioritárias. Nessas alturas acho que é importante ajustar e não simplesmente desistir de todo daquelas rotinas que nos fazem bem e que nós queremos incluir no nosso dia-a-dia. Se houver fases em que não atingimos 100% dos nossos objetivos, também não há problema, desde que, lá está, isso seja feito com muita consciência. E por fim vou partilhar convosco uma das coisas que eu acho mais importantes. Para mim, isto aplica-se a tantas coisas da vida, mas consistência é muito, mas muito mais importante do que perfeição. Eu não sou de todo perfeccionista e também não sou perfeita, obviamente. A minha rotina não é perfeita, eu não faço tudo bem todos os dias e estou super ok com isso, é a vida. Mas para mim o importante é dar o meu melhor para fazer tudo com consistência. Todas estas coisas que eu acho importantes para mim, para a minha saúde, para a minha vida no geral,
aplicar tudo com consistência na minha vida. No fundo, e voltando ao que partilhei no início dos básicos, eu acho que é fazer o essencial de forma consistente e para mim isso é mesmo mais importante. Eu sei que não estou aqui a dar novidades a ninguém, isto são aqueles básicos fundamentais que todos sabemos e que é aquilo que vamos aprendendo e ouvindo desde que somos pequenos. Mas, olhem, considerem este vídeo, esta partilha como um lembrete, diria eu. Gostava também de dizer que, obviamente, eu não sou médica nutricionista. Isto acaba por ser mesmo só uma partilha pessoal. Obviamente que isto não são regras ou orientações de como as pessoas devem viver a sua vida. Não tem nada a ver com isso. Mas eu espero muito que tenham gostado de acompanhar. Digam-me aqui nos comentários se identificam com aquilo que eu partilhei ao longo deste vídeo. Se gostarem de partilhar aqui nos comentários também mais hábitos, deste género de hábitos simples que vocês incorporam na vossa rotina e que também sentem que vos fazem bem, sintam-se à vontade para deixar aqui em baixo. Mais uma vez, espero muito que tenham gostado. Muito obrigada, como sempre, por estarem desse lado e vemo-nos no próximo vídeo.